Fala galera, aqui vocês pro sou Josimar, sou Josiflix. Mais uma vez aqui nós vamos conversar, né? Aprender, né? Troca de conhecimentos, é importante. Então desde já eu peço para você o quê? Se inscreva no nosso canal, assim você recebe aqui as nossas notificações, né? Quando você aciona o sininho. E sempre aí aquela recomendação que eu faço, né? Curte, comente, compartilhe, se assim ajuda o nosso trabalho, beleza? Quero falar com vocês hoje sobre química, né? Não fiz nenhum vídeo fazendo uma definição, mas já tenho o quê? Questões, né? Resoluções aí de química. Então você pega um livro, uma definição bem simples de química, é que a química é uma ciência, e como ciência ela vai estudar o quê? A matéria. Então o foco dela é o quê? A matéria. Essa matéria vai dizer que tá o quê? Ela está sendo transformada. E nessa transformação há o quê? Há um envolvimento de energia. Beleza? Então ciência, né? A química é uma ciência que estuda a matéria, as transformações por ela sofrida e as energias envolvidas no processo. E a própria energia também, ela é o que? Ela também é uma transformação de energia. Tudo bem? Então, tem uma aula aí que nós vimos o que? Sobre os fenômenos químicos e físicos. Então, nessas transformações física, mesmo não tendo mudança ali da estrutura e tal, mas há o que? Há uma energia envolvida. Então, a energia, ela está o quê? Sempre no processo da nossa química, da nossa matéria. Não vou entrar naqueles detalhezinhos aqui, né, que você já viu, né, que matéria, né, é tudo que tem massa, ocupa lugar no espaço. Tem os objetos, tem essas definições aí. Mas o que você tem que entender é o seguinte, né, que a química ela é do quê? É a matéria, e essa matéria é transformada, e para ser transformada precisa o quê? De energia. Então nessa transformação também eu posso pensar que ela absorve energia ou libera energia aí para ocorrer. Igual um exemplo, se eu tenho lá o exemplo da fotossíntese, nós temos lá a plantinha pegando o que? CO2 no estado gasoso, né? Tem lá um pouquinho de água. Nisso a necessidade de luz solar, né? Fazendo um desenho aqui, sol aqui, né? E com isso forma o que? A glicose, C6H12O6. Além do nosso oxigênio que está sendo liberado aí para nós. Então nós temos aí. Isso chama fotossíntese. Tudo bem? Então a nossa matéria aqui, ó, né? A matéria está sendo transformada em outra. E vice-versa. Igual um exemplo, eu posso ter aqui ó, a água, o H2O, ela se decompõe no quê? Em hidrogênio, certo? E também o quê? Em oxigênio. Lembra que não está balanceada essa equação. Então eu tenho o processo inverso. Aqui no caso eu tenho o quê? Uma transformação química. Mas se eu tenho aqui ó, H2O no estado sólido, isso né, pode recebendo energia, vai o quê? Para o estado líquido. Se continuar recebendo energia, eu tenho ela no estado gasoso. E assim vai. No caso da água é vapor, né? Usa mais o termo vapor para água. Certo? Então tem essas transformações. Igual um exemplo lá na frente mesmo, nós temos uma coisa chamada pilha. Né? Pilha e uma eletrólise. Então o que acontece? Na pilha nós temos energia química transformando o quê? Em energia elétrica. Na eletrólise eu faço o contrário, né? Eu uso energia elétrica e quero que uma reação química ocorra, né? Energia química aí. Então sempre vamos trabalhar com essa ideia de transformação. Tudo bem?
transformação. Agora eu gostaria de falar com vocês um outro assunto. Eu ia até fazer em outro vídeo, mas vou deixar aqui mesmo, na questão de as palavras. Eu gosto sempre de trabalhar esse tema, né, com meus alunos, porque se eu entender a ideia geral, e também entender as palavras, o seu conceito, né, nessa própria formação da palavra, eu consigo pelo menos entender a ideia geral. Deixa eu subir aqui. Isso. Então vamos lá. Eu já até coloquei uma palavra ali, a fotossíntese. Fotossíntese. Então, ó, guarda essa palavrinha aqui, ó, foto. Foto tem a ver com luz. E síntese tem a ver com o quê? Uma adição, uma junção de alguma coisa, né? Então nós temos aqui uma adição. Mas agora imagine se eu tenho uma palavra aqui, ó, foto. Depois lise, eu tenho uma fotólise. Então você já aprendeu que a palavra foto significa o quê? Luz. E lise, professor? Lise tem a ver com quebra. Então, fotossíntese eu vou juntar através, né, da luz, né, vou pegar algumas substâncias, e a fotólise vai ter o quê? Uma quebra. Então, aqui vem um exemplo aqui, ó. Se eu tenho H2O2, essa aqui é a nossa água oxigenada, e o que acontece? O pessoal, né, gosta de ir para a laje, passa na pele, vai formar o quê? A água, e vai liberar o quê? O O2. E esse O2 vai ser responsável por descolorir, né? Daquela queimada, né? Nos pelinhos. Então houve uma quebra através aí. Tudo bem? Brincando ainda com essa palavra foto, olha só o que nós temos aqui, ó. Se eu pegasse aqui, ó, fotografia. Ah, professor, isso não é química não, mas a ideia aqui é o quê? As palavras. Se você entende as palavras, meio caminho andado. Então, foto tem a ver com o quê? Com luz. Antigamente as fotos tinham que ter naquele flash gigante, né? Pra você fazer. Depois foi diminuindo. Hoje você coloca o flash, se quiser. Mas a luz, ela sempre tá o quê? Tá aí. Então, a palavra grafia, né, significa o quê? Escrita. Então, quando eu tinha lá uma fotografia, ou seja, é a escrita da luz, né? A luz escrevendo ali. Então, vamos aproveitar o gancho agora, hein? Então, se eu tenho aqui, ó, uma hidrografia. Opa, aí você fala, opa, grafia, eu já sei. É escrever, né? Uma escrita, né? Alguém está escrevendo. Hidro tem a ver com água. Então, hidrografia, né? Seria o quê? A escrita da água. Então, a hidrografia vai estudar o quê? Vai estudar os... né? Isso aqui vai estudar o quê? Os rios. Tá entendendo? Pegando mais o gancho ainda, né, do que nós já falamos aqui. Ó. Então, se for uma hidrólise, e esse for uma hidrólise? Hidrólise tem a ver com quebra. Né? O lise tem a ver com quebra. Então, ó, hidro, sabemos que é água. E lise tem a ver com quebra. Então, eu vou quebrar alguma molécula através da água, né? Vou adicionar água. E assim vai. Se você conhecer as palavras, ou seja, uma coisa leva a outra. Tudo bem? Isso vale o quê? Para química, para física, para biologia, a nossa língua portuguesa, né? A própria matemática. Quando eu falo bem assim, há dois pontos equidistantes, ou equilátero, um triângulo equilátero,
né? Latro tem a ver com lado, esse aqui tem a ver com equidade, ou seja, igualdade. Então, um triângulo equilátero tem os lados iguais. Então, se eu conheço as palavras, eu começo o quê? Dominar aquele assunto. Tudo bem? Então, fique atento aí às palavras. Eu sempre recomendo. Procure lá, é uma matéria de português, né? De forma geral, né? Mas você pode procurar aí na internet, né? Radicais do quê? Gregos e latinos. Né? As palavras da língua portuguesa é formada basicamente isso aí. As palavras de origem lá na biologia, na ciência, vêm o quê? Do latim. Então, nossa língua portuguesa está ali, está tudo junto ali. Tudo bem? Então, fique atento aí. Se inscreva no nosso canal. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima.